Good evening. Welcome to the house of the Lord tonight. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nessa noite. We're going to ask for you to pray for us tonight. Vou pedir para vocês orarem por nós hoje à noite. Brother Jay is sick. He's lost his voice and is running a fever. O pastor Jay perdeu a voz dele hoje à noite, ele está com um pouco de febre. Both Ricardo and Thiago are sick and I don't speak Portuguese. Tanto eu como o Ricardo também estamos doentes e sem voz quase nenhuma, e ele não fala nem um pouco de português, então a gente precisa da oração de vocês. But we know that the Lord is never sick. Mas a gente sabe que Deus nunca está doente. And the Holy Spirit is able to communicate with our hearts tonight exactly how He wants to. E o Santo Espírito sabe exatamente como se comunicar conosco através da sua palavra. We're going to be reading in two different places in the New Testament tonight. A gente vai estar lendo dois capítulos diferentes do Novo Testamento hoje à noite. Matthew chapter number 27. Mateus capítulo 27. And Luke chapter number 23. E Lucas capítulo 23. We'll start out in Matthew 27. Vamos começar em Mateus 27. The whole chapter? The whole chapter? A gente vai começar no versículo 57 de Mateus capítulo 27 até o 60. Okay. All right, in Matthew chapter number 27, let's begin in verse number 57. Mateus capítulo 27, vamos começar do versículo 57. Deixa eu levantar. A Bíblia do Ricardo é um pouquinho diferente da minha, então. 57, Yes. Vamos lá. Versículo 57 ao 60. Ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Now in Luke chapter number 23, beginning with verse number 50. Agora Lucas capítulo 23, começando do versículo 50. Capítulo 23, dos versículos 50 ao 53. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Vamos orar. Father, Lord, thank you for the opportunity to be in your house tonight. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa hoje à noite. Thank you for your precious word. Obrigado pela tua palavra preciosa. Open our hearts tonight so that we may receive your word with gladness. Abra os nossos corações, ó Pai, nessa noite, para que possamos receber a tua palavra. And Lord, tonight we pray that we'll leave here being doers of the word and not just hearers. E queremos orar, ó Pai, que essa noite possamos sair daqui, Pai, sendo praticantes da tua palavra e não somente receptores dela. May we truly surrender to you tonight. Que nós possamos verdadeiramente nos render a ela. And may you make us more like Jesus in everything that we do and say. E nos faça mais parecidos com Cristo em tudo que For we fizemos. ask these things in the wonderful name of the Lord Jesus Christ. E nós pedimos tudo isso no mais precioso nome de Jesus Cristo. And amen. Amém.
Not too long ago, I took my car to the Chevy dealership to get the oil changed. Muito tempo atrás eu levei o meu carro para trocar o óleo dele. And I hung around there and waited, and everything went good. The technician completed the oil change. E eu esperei lá e esperei eles acabarem o procedimento com o meu carro e estava tudo correndo muito bem. So I get in my car and I turn right, leaving the Chevy dealership, and go around the Returno in front of Silva. E eu saí da concessionária de Chevrolet e peguei o retorno ali na frente da Silva. And I noticed that my car is acting funny. E eu reparei que meu carro tava meio estranho, agindo meio estranho. It doesn't have that much power to it. It seems like it is running sluggish. E parecia que não tinha muita força, não tava legal. And I thought, this is a brand new car. It's the first oil change. What in the world's wrong with my car? E eu pensei, esse carro é novinho, o que aconteceu com esse carro? Alguém fez alguma coisa nele. So I go up and I hit the other Returno and take it right back to the dealership. E aí eu voltei, peguei o próximo retorno e voltei para a concessionária da Chevrolet. By that time, I'm smelling something, like there's something on fire. E quando eu comecei a chegar perto da concessionária, eu comecei a sentir um cheiro estranho, parecia que estava pegando fogo. So I'm really aggravated, and I go back into the Chevy dealership in the most Christ-like way you can imagine. E eu estou um pouco preocupado com o que está acontecendo e entrei com tudo na concessionária. And I said, let me speak to the technician that just worked on my car. E eu falei, deixa eu conversar com o rapaz, o mecânico que mexeu com o meu carro hoje. So he comes out, and I get my phone out, and I'm going through the translator. E eu cheguei lá, tirei meu celular e pus lá no Google Tradutor. And he said, what do you mean your car is smoking? E ele perguntou assim, mas o que você quer dizer que o meu carro seu carro tá sendo fumaça? I said, my car's not smoking, but it smells like there's something burning in my Aí eu car. falei para ele, não, meu carro não tá saindo fumaça, mas tá com um cheiro que parece que tá queimando. And I said, it doesn't have any power whatsoever. I mean, I'm really sticking my foot to the accelerator, and it just acts like it doesn't want to go. E também tá sem força, eu tô acelerando tudo no carro e ele não tá dando aquilo que ele tem que dar. I said, could you please take another look at it for me? Eu falei, por favor, dá uma outra olhada no meu carro. So he goes out and he opens the hood and he says, I don't see anything wrong under the hood. E aí ele abre o capô do carro e fala, não tô vendo nada de errado com o seu carro. And so he gets down and he begins to look under the car and he said, it smells like that there is a burnt smell coming from your wheels. E ele olhou por baixo do carro e falou que parece que estava vindo do pneu do carro. So he gets back up and he opens the door again and looks in and he begins to laugh. E aí ele abre a porta do carro e começa a dar risada. He said, do most Americans normally drive with their emergency brake on? Ele falou assim, a maioria dos americanos costumam dirigir com o freio de mão puxado? I said, no, normally Americans do not. I'm so sorry. Não, normalmente os americanos não andam assim, me desculpe. Now you talk about an embarrassing moment for a guy. Agora vamos falar de um momento muito embaraçoso para um homem. It would be bad enough for a lady, but for a guy that looks like me, that's bad. Seria normal talvez para uma senhora ou uma moça, né? Mas para um homem que nem ele não é muito normal. Can I tell you tonight that your car will not operate the way it should with the emergency brake on? E eu vou falar para você hoje à noite que seu carro não funciona do jeito que deve funcionar se você tiver com seu freio de mão puxado. Now we all know that. I don't have to explain that, but what in the world does that have to do with the message? E todos nós sabemos disso, né? Eu não preciso explicar isso, mas o que isso tem a ver com a palavra? It has everything to do with the message. Tem tudo a ver com a mensagem da palavra hoje à noite. Because tonight we meet a man by the name of Joseph of Arimathea. Porque hoje à noite a gente vai conhecer um homem chamado José de Arimateia. And he was a secret follower of the Lord. E ele era um seguidor secreto de Cristo. He didn't stand up verbally much and say a whole lot to the credit of our Lord and Savior. Ele não se levantou e falou muito, dando o valor necessário para aqueles que estavam ao redor de Cristo. It was like he stood behind the crowd and he hid in the shadows. É como se ele ficasse atrás da multidão e só na sombra, só percebendo e olhando as coisas. But here in the passage of scripture that we have read, we see that he takes the brakes off. Mas aqui nessa passagem que a gente acabou de ler, a gente vê que ele tirou
o freio de mão, ele soltou o freio de mão. We get to see his devotion and his love for the Lord Jesus A gente Christ. consegue ver a devoção dele e o amor que ele tinha a Jesus Cristo. I will say that this is a really sad passage of scripture because his love is only really shown after the death of Christ. Eu posso falar que talvez essa passagem seja um pouco triste, porque isso aconteceu somente após a morte de Jesus Cristo. Can I tell you that in the day in which we live, there's no more time for secret disciples? E posso falar para você hoje à noite que não tem mais lugar para adoradores ou seguidores secretos. I believe we're living in the last of the last days. Eu acredito que nós estamos vivendo nos últimos dias. It's time for us to speak up and stand up for our Savior. É o momento da gente começar a falar e falar para as pessoas desse Salvador maravilhoso. It's time for us to be serious about spreading the gospel of the Lord Jesus Christ. É hora de nós levarmos a sério o evangelho de Jesus Cristo. So tonight we're going to see a man who does not blend in with the crowd anymore. E aí hoje à noite nós vamos ver um homem que ele não está mais no meio ou escondido na multidão. He takes the brakes off his compassion. Ele solta o freio de mão na sua compaixão. He takes the brakes off his servitude. Ele solta o freio de mão na servidão. He takes the brakes off his devotion. Ele solta o freio de mão na sua devoção. And can I tell you, because he did, I'm preaching about him 2,000 years later. E porque ele fez isso, hoje à noite eu estou pregando sobre ele 2000 anos após o que aconteceu. What we need in these last days are some men and some women who are willing to take the brakes off of their devotion for O Christ. que nós estamos precisando hoje em dia são homens e mulheres que soltem o freio de mão para Jesus Cristo. Let's take a look at who this man Joseph of Arimathea really is. Vamos dar uma olhada em ver quem realmente esse José de Arimateia foi. The Bible doesn't tell us much about Joseph. A Bíblia não fala muito sobre o José de Arimateia. We know that he's from Arimathea. A gente sabe que ele era de Arimateia. We know that that's in Judea. That's really about all we know about Arimathea. E a gente sabe que era da região da Judéia e é mais ou menos isso que a gente sabe desse rapaz. But one of the things that marks the life of Joseph is that he was a part of the Sanhedrin. Mas uma das coisas que marca a vida de José é que ele era parte The Sanhedrin. do conselho. Ele era parte do conselho. This was a council of 70 Jews who tried to keep people obeying the Mosaic law. Esse era um conselho de mais ou menos 70 judeus que tentavam fazer com que as pessoas seguissem as leis de Deus naquela época. So if you was guilty of breaking the law, you might get a visit from this man by the name of Joseph. Então, se você naquela época morasse naquela época, vivesse naquela época e quebrasse um dos mandamentos, talvez você iria receber uma visita do José de In Arimateia. verse number 50 of Luke 23, it tells us that he was a counselor. E versículo 50 do capítulo 22, ele fala que ele era um membro desse conselho. In Matthew 27, it tells us that he was a prominent member of the Sanhedrin. E em Mateus 27 fala que ele era um membro prominente desse conselho. And then in all four Gospels, the Bible tells us that he was rich. E em todos os evangelhos fala que esse José, ele era muito rico. So let's break this down and think about who this man really was for just a minute. Então vamos pensar bem hoje à noite quem esse homem verdadeiramente era. This man was very important in his society. Ele era uma pessoa muito importante na sociedade. He was a part of the council and even a counselor to those in the council. Ele era parte do conselho e também era conselheiro daqueles que estavam dentro desse grupo. He was a very wealthy man who was enjoying the blessings of the Lord. Era uma pessoa muito abençoada, rica monetariamente, que estava usufruindo dessas bênçãos, né? So economically, this man was a leader. Economicamente falando, esse homem era um líder. Politically, this man was a leader. Politicamente, ele era um líder. And spiritually, this man was a leader to the E Jews. espiritualmente, ele era um líder para os judeus. So this man, no doubt, was a very important man in his time and in his day. E esse homem, então, a gente vê que ele era um homem muito importante nessa época aqui. Now here's the problem. Mas aqui está o problema.
he believes that Jesus is the Jewish Messiah, but nobody else on the council does except for Nicodemus. Ele acredita que Jesus era o Messias daquela época, mas ninguém do conselho sabia a não ser Nicodemos. And so Joseph has had a rough last 3 years of his life. Então José teve 3 anos muito difíceis da sua vida. As soon as Jesus announces his earthly ministry, he begins to preach and teach and heal. Assim que Jesus começou a pregar o evangelho, ele começou a curar e expulsar os demônios. He begins to work the works of the Father. Ele He begins to work his will, his Father's will. ele começou a fazer a vontade do Pai naquela época. And so you'll see that this council begins to get together and they have many conversations about this man named Jesus. E a gente vê que esse conselho começou a se reunir e ter várias conversas sobre esse homem chamado Jesus. Is this guy truly the Messiah or is he someone else? Is he just some kind of radical religious leader? Eles começaram a questionar, será que esse Jesus é mesmo um Messias ou somente um líder radical entre os judeus? And 68 men out of the 70 on that council said he's no good, he's a blasphemer and he deserves to die. E 68 homens daquele conselho, tirando o Nicodemos e o João, pensavam diferente. Ele não era o Messias. But Joseph of Arimathea knew different. He knew that according to Isaiah 53 that this was the Messiah. Mas José de Arimateia sabia que, de acordo com Isaías 53, Jesus era o Messias. And so he's scared to say anything because he doesn't want to look bad in front of his friends. Mas ele está com medo de falar alguma coisa porque ele está com medo de ficar meio mal olhado no meio desse conselho. He doesn't want to lose his place on the council or the Sanhedrin. E ele não quer perder o lugar dele no conselho. And the Bible says that he was a secret follower of Christ for fear of the Jews. E a Bíblia fala que ele era um seguidor secreto de Jesus por medo dos judeus. Can I tell you that one of the greatest tools that Satan uses is fear? Posso te falar que a maior arma que Satanás usa nas nossas vidas é o medo. Fear causes us to put on the brake. O medo faz a gente acionar esse freio de mão. Fear causes us to slow down and be so careful and timid. Medo faz com que a gente diminua um pouco e seja intimidado por certas coisas. Fear causes us to lower our voice and turn our heads the other way. O medo faz a gente abaixar um pouco a nossa voz e virar muitas vezes a cabeça para o lado. And so for the last 3 years of Jesus' ministry, these men are coming to Joseph all the time. What do you think? What do you think? Então nesses últimos 3 anos, esses homens do conselho começam a chegar para José e perguntar para ele: o que você acha dele? O que você acha? O que você pensa? And he's keeping quiet because the Bible says the fear of man brings a snare. E ele fica quieto porque o medo causa essa armadilha nele. There's no way in the world that we can operate by faith as long as we're fearful. Não tem como nós operarmos pela fé se estivermos com medo. The Bible doesn't say that this is the victory that overcomes the world, even our fear. E a Bíblia diz que esse é uma vitória que passa o mundo até mesmo o nosso medo. But it says that faith gives us the victory to overcome the world. Mas diz que a Bíblia diz que a fé ultrapassa o mundo. Do you remember I was preaching about Goliath on Wednesday night? The giant Goliath of David. Somebody was Wednesday night. preaching. I was preaching. Tá. Yeah, Wednesday night. Quarta-feira ele pregou sobre o Golias, o gigante Golias, né? And remember I said that Goliath presented himself for 40 days. E eu comentei que o Golias ele se apresentou por 40 dias. What were they doing listening to Goliath? O que eles estavam fazendo, escutando esse gigante? Goliath is the enemy. He don't get to make up the rules. Ele é o inimigo, ele não faz as regras. Somebody should have killed him on day 1. Alguém deveria ter matado ele no primeiro dia que ele se apresentou. And it's the same thing here with Joseph. He's listening to 68 men and he's walking in fear instead of living in faith. E a mesma coisa com José, ele está vivendo em medo e se escondendo atrás dos bastidores. Now think about this. This man has a lot to lose. Pensa
bem no que esse homem tem a perder. He could lose his seat on the council. Ele pode perder o lugar dele dentro do conselho. He could lose his livelihood, his money. Ele pode perder o dinheiro que ele tinha na época. Did you know that there was even a possibility that he could lose his family for saying that Jesus was the Messiah? Vocês sabiam que ele poderia até perder a família dele por ter essa coragem de talvez falar que Jesus era o Messias. He knew that they wanted to kill Christ, so he didn't want to align himself with him in fear of being killed himself. Ele sabia que esses membros do conselho queriam matar Jesus, procuravam matar Jesus, então ele talvez até tinha medo de morrer junto com Cristo. So this wealthy man of reputation remains to stay silent and keep the brakes on. Então esse homem que estava grande dentro do conselho decide se manter calado e acionar o freio de mão. But then he witnesses the death of Christ. Mas aí ele presencia a morte de Cristo. Oh, and the things that his eyes saw. E as coisas que o olho dele viu. Oh, and the things that his heart felt. E as coisas que o coração dele sentiu. God put him in a position to witness the brutalization of his son so that he would step out in faith. Deus colocou esse homem nessa posição de ver a brutalidade que aconteceu com Jesus Cristo para que ele pudesse dar esse passo em fé. Now, do you realize that all the disciples but John and his mother and some of the ladies had forsook Jesus at this time? E você pode perceber também que muitos discípulos, a não ser João e algumas mulheres que seguiam eles, já tinham deixado Jesus para trás. But we know that Joseph of Arimathea was there because he was one of the council. Mas a gente sabia que João de Arimateia estava lá porque ele fazia parte desse conselho. And remember, it was the council that said, "Let Barabbas go." E foi o conselho que falou, deixa o Barrabás sair. Remember, it was the council that said, "No, Pilate, don't just beat him. We've got to kill this man. Let's crucify him." Foi o conselho que falou, não, Pilatos, não só massacre ele com chicotadas ou com I forgot the word. Crucify him. Não só brutalize ele em batendo nele, mas vamos crucificar esse rapaz. So can you imagine, here is Joseph hanging around the judgment hall. Everybody that he's with is against Christ and he's standing there with nothing to say. Então pensa que João, no meio desse conselho, querendo matar Jesus Cristo, ele está ali no meio e ele não fala nada, ele continua silencioso. So remember, he's the counselor and the Sanhedrin turns and looks to Joseph and says, "What do you think?" And he says, "I'm not for killing this man." He doesn't consent to the death of Christ. E nesse momento a pessoa vira para ele e fala, o que você acha? Vamos matar ele? E fala, não, eu não vou consentir na morte desse homem. But 68 other people was for it, and so he got outvoted. Mas 68 homens estavam a favor da morte de Cristo, então o voto dele não serviu de nada. Pilate, as the Roman governor, had already put his stamp of approval on the death of Christ, so he was going to die. Pilatos já tinha aprovado essa morte, essa crucificação, então ele iria morrer. And there they see him crucified. E aí ele vê Jesus Cristo They see crucificado. him say the 7 sayings upon the cross, or hear them with their ears. The 7 sayings of Jesus on the cross. E ele, He made 7 statements. e ele escuta as últimas palavras de Cristo naquela cruz. Joseph of Arimathea heard him say, "Father, forgive them, for they don't know what they're doing." O João de Arimateia escutou Cristo falar, Deus, perdoe eles porque eles não sabem o que fazem. He heard him cry out, my God, why have you forsaken me?" Ele escutou Jesus falar, Deus, por que me abandonaste? But more importantly than any of them, he heard him cry out in the Greek tongue, tetelestai. It's a Greek word, tetelestai. E ele escutou Jesus Cristo falar nas palavras gregas tetelestai, Which means it is finished, que quer dizer está consumado, fully consummated. totalmente consumado. The debt has been paid forever. A dívida foi pago a todos. And then the Bible says that Jesus bows his head and he gives up the ghost, he dies. E a Bíblia diz que Jesus abaixa sua cabeça e
e morre. Can I tell you, when that took place, the sun hid her face and the skies were dark. E quando isso aconteceu, o sol se escondeu e as trevas consumiram o lugar. And a great earthquake shook the whole city. E um grande terremoto abalou a cidade inteira. And the rocks were split and the veil of the temple was torn in half. As rochas se partiram e o véu do templo se rasgou de baixo assim. Now, don't De you cima a think baixo. Joseph of Arimathea was witness to every single solitary bit of that? Say that again. Joseph of Arimathea was witness to all of those miraculous things. E João de Arimateia estava presenciando, testemunhando toda aqueles milagres que estavam acontecendo. And he says, I José de just can't stay quiet any longer. Say that again. I just can't stay quiet any longer. E ele, depois que ele testemunhou tudo isso, ele falou: eu não consigo mais ficar quieto. So we find that he goes to Pilate and he begs for the body of the Lord E a Jesus. gente vê que ele vai para Pilatos e ele suplica pelo corpo de Jesus Cristo. Here's something you don't hear many preachers talk about. E aqui é uma coisa que você não vê muitos pregadores falarem. Do you know that the body of Jesus belonged to Rome? Você sabia que o corpo de Cristo pertencia a Roma? Do you know what they were going to do with his body? Sabe o que ele iria fazer? Eles iriam fazer com o corpo de Cristo? They would have just let it hang on the cross and let the birds, the buzzards of the air feast upon it. Eles iriam deixar o corpo dele lá na cruz até as aves do céu consumirem o corpo dele. But they couldn't leave him on the cross because the high Sabbath was coming. Mas eles não poderiam deixar porque estava chegando o dia do sábado. And this was not a Saturday Sabbath, it was a special Sabbath they was observing for Passover. Say that again? It wasn't a Saturday Sabbath, it was a special high Sabbath they were observing for Passover. E não era o sábado para o sábado, mas sim um dia especial que eles estavam celebrando pela Páscoa. You know what Pilate and the Roman government would have done with his body? Você sabe o que o Pilatos e o governo de Roma iria fazer com o corpo dele? They would have took it to the garbage dump. Eles iriam levar o corpo dele para um lixão. Where was Peter? Onde estava Pedro? Where was James, his own brother? Onde estava Tiago, o próprio filho de Jesus? Even at O this irmão de point, Jesus? we don't see Mary and John. E até mesmo nessa parte, nesse ponto da história, você não vê Maria nem João. And Joseph of Arimathea knew what was going to happen to the body of his Lord. E José de Arimateia sabia o que iria acontecer com o corpo de Cristo. He said, I can't stand to see him discarded like that. E José de Arimateia falou, talvez, não, eu não posso ver o corpo de Cristo ser descartado He's dessa not maneira. trash, he's not garbage, he's the Lord. Ele não é lixo, ele não é nada, ele é o Senhor. And so he goes to Pilate and he begs the body of Jesus. Então ele vai para Pilatos e ele suplica pelo corpo de Cristo. Notice his resolve. E Notice his steadfastness. ah, Notice his fervency. note aqui o fervor e a firmeza dele. He doesn't care about the Roman rules. Ele não se liga, não está nem aí para as regras dos romanos. Think about what he just risked. Ele pensa que o que ele arriscou nesse momento. This isolated him from the Sanhedrin. E isso isolou ele desse conselho. His career could now be in jeopardy. A carreira dele poderia estar em risco agora. His reputation was now questionable. A reputação dele agora poderia ser questionada. His life as far as a politician was over. A vida dele, talvez como político, estaria praticamente acabado. But he didn't care about any of those things Mas ele não estava nem aí, because he took the brakes off. porque ele soltou o freio de mão. And he says, I can't stay quiet any longer. I've got to do something for the man who loved me so much and just give his life for me. E ele falou, eu não posso ficar mais calado, eu tenho que fazer alguma coisa para aquele homem que morreu por amor a mim. Don't you think the rest of the council saw him and Pilate having this conversation? Você não acha que o conselho viu Pilatos e João tendo essa conversa? Don't you think Pilate was going to tell the rest of the council what they had talked about, him and Joseph of Arimathea had talked about? Você não acha que Pilatos talvez iria falar para o resto do conselho a conversa que os dois tiveram?
Look back at verse number 53. Let's read it again. Vamos olhar no versículo 53 de novo, de Lucas. 52, 53. Versículo 52 de Lucas 23. Fala assim: dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu e envolveu num lençol de linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Please don't just read these verses and skip over them. Think about this with me for just a minute. Não vamos somente pular e passar rapidamente por esses versículos. Vamos pensar junto hoje. We understand that from other scriptures that Nicodemus was with him. Nós entendemos através de outros versículos que Nicodemos estava com ele. And Joseph of Arimathea takes the body of our Lord from the cross. E José de Arimateia retira e toma o corpo de Jesus Cristo da cruz. Do you know that while this was taking place, the Passover was going on? E você sabe, quando isso estava acontecendo, a Páscoa também estava acontecendo. nesse Joseph of momento. Arimathea, as a member of the Sanhedrin, was supposed to be observing the Passover with his family. E o José de Arimateia deveria estar observando a Páscoa neste momento junto com sua família. But he says, I cannot observe the Passover because the true lamb, the true sacrifice, is on the cross. E ele falou: não, eu não posso observar a Páscoa agora porque o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro santo de Deus está na cruz. Can you imagine Joseph of Arimathea in his wealthy clothes, E imagina José de Arimateia em suas roupas finas. his expensive purple and golden robes, E aquelas roupas de ouro e bem finas e caras para aquela época, getting a hold of the body of the Lord Jesus? segurando o corpo de Jesus Cristo. Can you imagine how he pulled him to secure him so that he wouldn't drop him? How bloody he must have become. Imagina como ele deve ter segurado o corpo de Cristo e depois de tudo do sacrifício que aconteceu com ele, quanto sangue não deve ter manchado o corpo dele. This was not a grand experience. This was not a great experience. Isso não foi uma experiência maravilhosa. The Lord Jesus was mistreated more than any other human that's ever lived. O Senhor Jesus foi massacrado mais do que qualquer ser humano que nós He podemos was a conhecer. bloody, mutilated mess. Ele estava totalmente ensanguentado, né? Todo cortado e marcado. And Joseph said, "That's okay. I'm willing to get my hands dirty." E José de Arimateia falou: tudo bem, eu Because estou preparado e disposto a sujar minhas mãos, Because he means so much to me. porque ele significa tanto para mim. Jesus was dead, so all of his weight was dead weight. Jesus estava morto, então o corpo dele já deveria estar super pesado. Now the Bible doesn't say that Joseph of Arimathea and Nicodemus carried Jesus. A Bíblia não nos diz que se José e Nicodemos carregaram. Nicodemus was coming with the spices to anoint the body. Nicodemos estava vindo com as especiarias para estar tratando o corpo de Cristo. It was Joseph who took him to his own tomb. E foi José que levou ele para o seu próprio túmulo. Imagine the work, imagine the sacrifice. Imagina o trabalho e o sacrifício desses dois. Imagine the intimacy of this moment. Imagina a intimidade desse momento. See, sometimes when we take the brakes off, we have to get our hands dirty. Sabe, muitas vezes quando nós resolvemos soltar o freio de mão, a gente esquece de sujar um pouco as nossas mãos. Sometimes when we take the brakes off, we do what Peter and John and even Mary doesn't do. Sometimes when we take the brakes off, we end up doing what Peter doesn't do or any of the other disciples don't do. Muitas vezes quando nós resolvemos soltar esse freio de mão, nós fazemos como Pedro ou muitos dos outros discípulos não fizeram. Sometimes when we take the brakes off, we sacrifice and we alienate ourselves even from our own family. E muitas vezes quando nós soltamos esse freio de mão, nós nos sacrificamos e talvez até nos distanciamos até da nossa própria família. But it's worth it. Mas é totalmente, mas vale a pena. Think about this. He fortified the Passover. He truly made the Passover
real. Ele fez com que a Páscoa se tornasse real, verdadeiramente real. The Jews was practicing the tradition of the Passover. This was the true Passover. Os judeus estavam praticando a tradição da Páscoa, mas isso era a verdadeira Páscoa. Think about this. He made certain the death of the Lord Jesus, certain. Ele fez com que a morte de Cristo se tornasse real. He made credible the resurrection of the Lord Jesus because he put him in his own tomb. Ele fez com que a ressurreição de Cristo se tornasse real, porque ele colocou o corpo dele no seu próprio túmulo. Which fulfilled the prophecy of Isaiah 53 that in his death he would be amongst, or he would have a tomb amongst the rich. O que fez cumprir a profecia de Isaías 53, quando dizia que entre os mortos ele teria um túmulo dos mortos. This man goes from not saying anything, just going along with the council. This man goes from not saying anything, just going along with the council. E esse homem vai de não falar nada, estar calado, para fazer tudo isso que ele fez, to physically taking the body of the Lord Jesus Christ in a great act of love off the cross himself. e fisicamente pegar o corpo de Cristo todo ensanguentado e sepultar da maneira que ele sepultou. What happened? O que aconteceu? During the crucifixion of Jesus, Joseph of Arimathea made a decision in his heart. Durante a crucificação de Cristo, José de Arimateia tomou uma decisão no seu coração. The Messiah's death will not be in vain for me. A morte do Messias não será em vão para mim. The Messiah's death, I will have a part in it. Not that I voted for it, but I will be willing to get my hands dirty. A morte do Messias será parte de mim, não porque eu voltei para que ele fosse morto, mas porque eu estava pronto para sujar as minhas mãos. Do you see the drastic difference between the Joseph of the council and the Joseph of Arimathea that laid Jesus in his tomb? Você vê a drástica diferença entre o José, que era parte do conselho, e o José que estava sujo, todo ensanguentado com o sangue de Cristo para sepultá-lo naquele. I look around this building tonight and I see so much potential. Eu olho para esse prédio, eu vejo tanto potencial. I see people who are so talented and gifted by God. Eu vejo pessoas que são tão talentosas e abençoadas por Deus. I see people who no doubt love the Lord Jesus Christ. Eu vejo pessoas que conhecem e amam o Senhor Jesus. But I wonder how many of us are truly living our lives with the brakes off. Mas eu me pergunto, quantos de nós aqui verdadeiramente estamos andando com o freio de mão solto? Are we just going through the motions? Ou estamos somente indo através das emoções? Are we just doing what we feel like we have to do? Ou nós somente estamos fazendo aquilo que nós achamos que devemos fazer? I'm telling you, if you will walk in faith tonight, God can use your life to do the impossible. Eu digo a você que se você está pronto e disposto a andar em fé hoje à noite, Deus vai fazer milagres na sua vida. What are you afraid of? Do que você tem medo? Jesus is who he said he was. Jesus é aquilo que ele falou que ele era. He's my Lord and my Savior. Ele é meu Senhor e Salvador. Remember I told you Wednesday night he's in my corner. Lembra eu falei na quarta-feira que ele tá lá junto comigo no meu canto. Fear says I can't do it. O medo fala, não, eu não posso fazer. But faith says God can do it through me. Mas a fé fala, Deus pode fazer através de mim. Fear says, oh, that's impossible. We can't make that O happen. medo fala, não, isso é impossível, a gente não vai conseguir fazer isso acontecer. And fear says, watch my God work. E a fé diz, olha o meu Deus fazer esse trabalho. Imagine that we had the two fastest sports cars in Brazil. I don't know what they would be. Imagina que se você tivesse os dois carros mais velozes aqui do Brasil. Thiago's driving one and I'm driving the other one. O Thiago está dirigindo um e o Red está dirigindo o outro. And Thiago willingly admits that my car is faster than his. I've got the best car with the fastest engine.
Say that again? You know that my car's faster than yours. I've got the best car. E o Thiago sabe que o carro dele é o carro mais rápido, é mais rápido que o meu. And me and him's going to race this car for 1 kilometer to see who wins. E aí a gente vai apostar uma corrida por 1 quilômetro para ver quem ganha. Even though my car's faster, Thiago will win the race if I start the race out with my emergency brake on. Mesmo que o carro dele seja mais rápido, o Thiago ainda vai ganhar a corrida se eu começar a corrida com o freio de mão puxado. Tonight I'm asking you by faith and the power of God to take off the brakes. Hoje à noite eu peço que você... Say that again. Take the brakes off. Hoje à noite eu peço através de Cristo que você solte o freio de mão. I've said this here before, but I want to say it again in closing. Eu já falei isso uma vez, mas eu vou falar mais uma vez para terminar. If a scientist can make medicine from mold on bread, Se o cientista pode fazer remédio através de um pão mofado, what can the God of glory do with your life if the brakes are off? o que o Deus da glória poderá fazer na sua vida se você soltar o freio de mão? I would be excited to see. Eu estarei animado em ver isso acontecer. Can I tell you that taking the brakes off tonight is going to make all the difference for your family? Eu posso falar para você que se você decidir mesmo soltar esse freio de mão, vai fazer toda a diferença na sua família. It's going to make all the difference for our city. Vai fazer toda a diferença na nossa cidade. And it's going to make all the difference for the next generation. E vai fazer toda a diferença na próxima geração. God bless you tonight. Let's prepare for a song of invitation. Deus te abençoe. Vamos nos levantar e nos preparar para uma música de apelo.